Nossa, já foi 1 hora. Já reparou como nós ficamos assim muitas vezes? Olhamos demais para o celular, na hora de acordar, na hora de dormir. E quando estamos comendo, mal prestamos atenção no sabor, no gosto da comida. Isso não é falta de pressa, é falta de presença. E um filme que traz a presença nos pequenos gestos do cotidiano do nosso dia é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, onde ele faz resgatar a magia do simples. Esse simples que nós convivemos todos os dias e que tem uma beleza, sim, e que precisamos vê-la. Eu sou Cássia dos Anjos e esse é o Lente Global. Vem comigo perceber o mundo e o cinema com outras lentes. Seja bem-vindo. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain é um filme francês lançado em 2001. Tem o roteiro e direção de Jean-Pierre Jeunet e tem a atriz principal sendo a Audrey Tautou. É bem importante dizer que na época que ele foi lançado, ele rompeu, ele mudou a perspectiva, lente. Porque os filmes franceses até então tinham em geral, né? Na verdade, esse diretor ele é conhecido por mudar a lente de tudo. Mas em geral eram filmes mais intelectualizados. Era Claude Lelouch, François Truffaut, Godard. A ponto que o presidente do Festival de Cannes, vejam bem, o Festival de Cannes é um festival francês, que privilegia filmes franceses do mundo inteiro, mas ele puxa lá a sua sardinha para filme francês, claro. E o presidente do júri falou: esse filme não é interessante. Aí houve uma pressão enorme, porque muita gente gostou do filme. Tudo bem, mas não pode ser mostrado na mostra competitiva. Como sabemos, o tempo é o melhor juiz, né? E é tão melhor juiz que hoje em dia é considerado um dos melhores filmes franceses de todos os tempos. Pois bem, não dá para dizer que o filme é romance, que é realismo mágico, que ele é drama. Ele é tudo isso, né? A gente já sabe, né? Filme que mistura tudo, aí é que é bom. E fora desse rótulo, ele nos traz grandes perspectivas em relação ao cenário, em relação à cor do filme, em relação a como o personagem principal, que é a Amélie, dialoga conosco, dialoga com a gente. As cores são propositalmente muito saturadas, é um vermelho, um verde, um amarelo, que a gente fala, nossa, mas que cor é essa? Essas cores não são reais. Sim, não são reais e é proposital. O diretor fez isso de maneira proposital. E eu fiquei sabendo que o artista Juarez Machado, artista brasileiro, foi um dos grandes inspiradores para esse Pantone de cores. É interessante, né, pessoal? Então, a Audrey Tautou faz a Amélie, que é uma menina tímida, mas com muita imaginação. E ela não conversa quase com as pessoas, porque quando ela era criança, os pais eram extremamente metódicos. Nenhum deles conversava, nem tinha muito afeto com ela. O pai só tinha... O único afeto que ela conhecia do pai é quando ele colocava estetoscópio no seu coração, porque ele era médico. E aí ela sentiu o coração disparar, porque era o único afeto que ela tinha. Pois bem, ele achou que ela tinha doença no coração. E aí ela também não pôde ir na escola, porque a sua mãe era professora. E convivendo, né, nesse mundo, aparece o realismo mágico, porque do nada cai um homem da Notre Dame em cima da mãe dela e a mãe dela desencarna. Ela tinha um peixe que ela chamava do peixe suicida, que o peixe estava sempre saindo fora do aquário. Ela imaginava muitas coisas, sempre o mundo interior dela era muito forte, até que ela faz 18 anos e vai morar em Paris. Ele morava no interior, a uns 15 quilômetros de Paris, e ela escolhe morar em Montmartre. Montmartre é o bairro artístico de Paris, né? Onde tem o Moulin Rouge, onde os artistas pintavam desde o início do século XX, mas você não vê nada de Torre Eiffel, nada de Champs-Élysées, nada de Arco do Triunfo.
assim, atrações turísticas normais, porque é o cotidiano do dia a dia. Então, e a Amélie Poulain estava trabalhando normalmente no café, indo para sua casa, se sentindo extremamente solitária, mesmo porque ela não conseguia falar muito com as pessoas, só conversava de vez em quando com as pessoas que trabalhavam com ela. Até que ela descobre uma caixinha no quarto. E essa caixinha vai trazer uma grande mudança na vida dela. É bem importante falar que o cotidiano da Amélie era muito interessante aos olhos dela. Como ela tinha essa dificuldade de comunicação, ela gostava das pequenas coisas da vida. Por exemplo, quando ela mergulhava a mão em um saco de grãos e sentia cosquinha. Ou quando ela lançava uma pedra no rio e fazia quicar, ela sentia que ficou fazendo algo bem interessante, bem com o prazer da vida. Ou quando ela ia na casquinha daquele doce chamado creme brulee e quebrava. E mais ainda, quando ela ia no cinema e ao invés de olhar só o filme, ela olhava para trás para ver a reação das pessoas em relação ao filme. É muito louco isso, porque as pessoas estão olhando para ela está olhando para nós, porque ela fala o tempo inteiro com o espectador. É uma metalinguagem, é um círculo, né? E nessas pequenas coisas da vida, a gente vai percebendo a personalidade dela. Então, aquela caixinha lá que eu falei que ela encontrou, que ia mudar, apareceu no banheiro dela quando ela deixou bater alguma coisa e o azulejo descolou. Era a caixinha de uma criança, com brinquedos velhos de uns 40 anos atrás, uma miniatura de bicicleta, uma miniatura de um carrinho de corrida, fotos de jogador de futebol. E ela ficou pensando, nossa, deve ser do morador que morou antes aqui, vou atrás dele. E ela foi atrás, mas óbvio que ela não ia devolver de um jeito como nós faríamos. Olha, encontrei essa caixinha. Não. Ela pesquisou, foi disfarçada, ligou, até que ela vai numa cabine telefônica e vê que esse senhor estava passando. Ela descobre o nome dele, Bredotto. Então ela liga para a cabine telefônica, ele atende, e aí, quando ele desliga o telefone, ele encontra a caixinha. E ele se rompe em lágrimas. Ele começa a chorar. O tempo passa rápido demais. Aí ele vai num café, ele começa a tomar alguma coisa e ele fala, olha moça, eu estou há 3 anos sem falar com a minha filha. Eu vou voltar a falar com ela. Ela tem filhos agora, eu poderia estar convivendo com meu netinho. E eu vou voltar porque o tempo é muito rápido. E eu vou recuperar essa relação. E é sem saber que era ela, né? Ele fala isso assim a esmo, né? E ela fica tão feliz de ter prestado uma boa ação que ela agora coloca uma meta. Gentileza gera gentileza. Vou fazer várias ações boas. Desde o homem cego que está na rua, ela ajuda a atravessar, mas vai contando ao redor de uma maneira poética. E vai querendo ver como que ela pode ajudar a dona do café, que é perseguida por um lunático maníaco, mas trabalha também com uma moça que é muito hipocondríaca. E ela dá um jeito de fazer um casal. E aí ela vai cuidando de todo mundo, menos dela, né? Um certo dia ela tá numa garagem, na garagem de trem, ela perde o trem da casa do pai dela pra casa dela. 15 quilômetros em Paris é muita coisa, é diferente daqui, né? E ela fica esperando lá e ela vê um homem debaixo de uma cabine telefônica, vendo fotos, ela não entende nada. E ela começa a ir atrás desse homem para ver o que ele estava fazendo, porque ela era excêntrica. Olha só, encontrou outro excêntrico também. Aí ela vai conviver no cotidiano dela. E tem o vizinho dela que tem uma mercearia que maltrata demais o ajudante, pois ela faz uma traquinagem com eles.
E o rapaz que ela viu na cabine telefônica, ela fica curiosa, mas fica pensando, ai, como que eu vou chegar para conversar com ele para ver? Ela tenta fazer alguns joguinhos, né? Joguinhos. Ela manda bilhetinho para ele, se dizendo que é uma outra pessoa. Liga, faz uma voz diferente. E ele fica encafifado. Ele falou, mas quem é essa pessoa? Eu nunca vi na minha vida essa pessoa. E ele deixa cair a bolsa de fotos dele. O que ele deixa cair, ela acha, ela vê o trabalho dele e fica mais curiosa ainda. Marca o encontro, ela não vai, ela observa de longe. Até que o vizinho dela, que gostava muito dela, que via o jeito dela, bondoso, falava, não deixe de viver a vida, você não pode ter o coração de vidro. Aliás, ela fala uma frase, até a alcachofra tem coração, ela tem coração. E ela fica pensativa naquilo. O seu pai, na rotina de viúvo, sentiu uma extrema dor. Imagine uma pessoa que não fala nada, que era metódica e não tinha com quem conversar, ficava na casa dele. Ele ficava cuidando de um jardim e de um anão. Gente, um anão. Um anão que era ali junto, não era de concreto, mas era ali, fazia parte do jardim que ele ficava cuidando. Pois um belo de um dia, o que ela faz? Ela rouba esse anel, ela tira esse anão, dá para amiga dela, um anão de madeira, dá para amiga dela, comissária de bordo, tirar fotos no mundo inteiro com o anão. Então ele tá no Egito, ele tá no Marrocos, ele tá em vários lugares, tá em Bruxelas e manda cartão postal. O pai fica, nossa, mas o que é isso? O anão mandando cartão postal para mim? Aí ele fala, filha, né, eu não tô entendendo. Aí ela só fala, ai pai, ele deve estar curtindo a vida, né? É muito engraçado. Mas é uma maneira que ela deu um despertar nele, né? Pra de novo mudar a perspectiva. Que ele não tinha que ficar só na dor o tempo inteiro cuidando do jardim e do anão. Pois bem, ele resolve então, um belo dia, pegar uma passagem e começar a viajar. Vai viajar, vai para vários lugares do mundo, porque se o anão, que era o anão, foi viajar, como é que ele não ia viajar? E a dona Amélie ainda presa, né, na sua timidez, mandando só bilhetinho sem querer encontrar o rapaz, até que um dia ela tem coragem e manda um bilhete para encontrar ela no café. Mas ela não se apresenta. E ela tá atendendo, marcando algumas coisas na lousa do menu. Ele fala, a senhora conhece alguém assim? Não, não conheço. Mas não tem jeito que ele acaba entendendo que ela é a pessoa que ela estava procurando ele. E ele já tinha gostado dela. E eles acabam ficando. Mas o mais bonito, né? Não nem só a cena romântica. Agora vamos para o momento Absolute Cinema. A última cena, quando eles ficam, primeiro começou na cabeça dela. Enquanto ela fazia um bolo de frutas vermelhas, ela imaginava sempre que ele abriria a cortina e a beijava. E na verdade era o gato que tinha acabado de passar. Mas na hora que aconteceu, né, foi lindo. Mas o mais interessante é que eles saíram, ele de moto e ela atrás, levando vento no rosto, olhando, dessa vez aparece um pouco de Paris, parece que estamos olhando as paisagens, olhando para nós que estamos assistindo o filme, feliz, sorrindo, vivendo a vida que ela sempre se recusou a viver. Esse também é um convite para nós vivermos e não ficarmos só na observação. Quem quiser assistir esse filme, eu altamente recomendo. E eu vou contar uma outra curiosidade. Eu estava conversando com um amigo francês no ano passado, que estava muito triste com algumas questões familiares. E aí, na conversa pelo telefone, eu falei, querido, você lembra da música do Amélie Poulain? Ai, a música é lindíssima. Felizmente não posso colocar aqui
por causa de direitos autorais. E eu, para minha surpresa, depois de uma semana, ele me manda um vídeo dele tocando piano com a música. A música é muito envolvente. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain se chama fabuloso porque também é uma fábula moderna, onde nós temos que pensar na solidão das grandes cidades, no pertencimento, nos gestos simples e na nossa maneira de viver. Te espero novamente na semana que vem para mais um episódio do Lente Global.